Para o assunto. Vamos, maravilhoso. Por que a gente continua fazendo as mesmas coisas se a gente tem todas as possibilidades do mundo? Essa é uma pergunta tão boa que eu quero dar uma resposta à altura da pergunta. Assim, e eu vou fazer isso, mas eu vou começar com uma que não está à altura da pergunta. A gente assume, agora esquece o papo de que tá do nosso ideal de ego, mas a gente assume em geral que fazer as coisas de maneira distinta da maneira como a gente faz é melhor. É o famoso assim, eu tenho a oportunidade de fazer as coisas diferente, ou seja, eu tenho a oportunidade, there's a better way. Eu tenho poder de Steve decisão. Jobs, but there's a better way. Esse é o subtexto. Acontece que existe uma forma primordial de pensar. Tá? Você fala assim, pensamento tem milhares, ou quase que, não vou dizer infinitas, mas tem quantidades imensas de formas de manifestação. Mas existe uma que é primordial. Você fala, uau, agora lá vem o segredo do universo. Vem mesmo. Chama-se a forma do aprendizado. E a forma do aprendizado quer dizer o quê? Eu uso as experiências passadas para otimizar comportamentos presentes. Na verdade, o presente não existe, tá? O presente é sempre um intervalo de manifestação de nós mesmos, tá? Então, eu posso dizer assim, eu uso experiências passadas para me acoplar ao futuro de maneira melhor, e o presente são sempre esses acoplamentos, esses intervalinhos Na maior parte das vezes inconsciente essa escolha. A maior parte das vezes inconsciente, nem todos inconscientes, mas é isso aí, sim, sem dúvida, a maior parte das vezes inconsciente por uma questão energética, tá? Claro. Você não vai gastar... isso aí. Beleza. Aí, então eu tô pensa assim, eu tô nesse movimento em relação às coisas que aconteceram comigo ontem, semana passada, mês passado, e basicamente desde que eu comecei a ter a capacidade de reter informações, reter memórias de maneira, vamos dizer assim, intencionalmente dirigida aos 3, 4 anos de idade. Tá. Essa forma de pensar envolve qual premissa? A premissa que as coisas que eu não retenho como orientação para o meu comportamento, eu não retenho porque elas não otimizam o meu comportamento. Quando alguém fala assim, o que quer dizer racionalidade? Você nunca viu essa discussão? O que é racionalidade? Nossa, essa é uma pergunta tão intangível. Não, racionalidade do ponto de vista do organismo é a capacidade de transformar experiências passadas em acoplamentos que maximizam essa utilidade esperada, seja essa qual for, mas essa relação... O que é acoplamento, que você chama de acoplamento? É o encaixe. Eu preciso encaixar no futuro. Uma resposta? Não é bem uma resposta, é uma postura. Uma postura. São posturas. Tá. Pensa num tai chi, tá? Numa coisa assim. Eu, pelo menos, gosto de pensar as coisas assim, como música, entendeu? Existe uma questão da postura. Você vem naquela postura e o negócio vai dar certo. Senão você já sai torto, toque sai torto. Então tem uma questão de postura. Como é que você encaixa, entendeu? A nota ali no lugar certo. Então esses encaixes, eles vêm do quê? Das experiências. Então eu vou dar um exemplo. Eu tô aqui conversando com você e atento a uma questão, que eu já percebi que você é um cara absolutamente inteligente e que tem o desejo de buscar buscar como eu identifico algumas questões ligadas ao funcionamento da mente, não no aspecto formal, mas muito mais existencial. Exato. Eu estou entendendo que esse é o seu interesse na condição aqui, por sinal é uma condição incrível. E olhando para esse interesse, a nota que eu estou dando aqui não pode ser a nota porque segundo estudos, porque daí eu entrei quadrado na música, você tá entendendo o ponto? Então é uma questão de... Entra atravessado. Né? Entra atravessado. Então, o que você falou alguns minutos atrás me influencia para eu colocar, dar um spin, dar um tom para aquilo que eu vou falar, que eu acho que vai gerar uma conversa mais legal, porque no final das contas nós dois aqui estamos co-criando uma experiência que fundamentalmente tem como o cliente dela, o agente privilegiado dela, a pessoa que está em casa ou sei lá onde, fruindo disso aqui. A gente está a serviço das pessoas, né? Então, isso tem a ver com como a gente aprendeu. Aqui eu estou falando do aprendizado de alguns minutos. Esse aprendizado acontece
ao longo da vida como um todo. Isso é até um modelinho, mas assim, tem várias maneiras, do ponto de vista estatístico, para ver, tem um modelo estatístico por trás, né? Vários modelos estatísticos. O principal é bayesiano, tá? Então a gente tem uma lógica de funcionamento bayesiano da mente. O que quer dizer isso na prática? As experiências vão entrando nessa minha maneira de computar o mundo com pequenos pezinhos e vão alterando aquilo que eu entendo que é o que vai me levar a uma postura, um encaixe melhor com o amanhã, com o instante seguinte, tá? Portanto, se essa lógica tem sentido, a grande verdade é foda, mas vamos dizer assim, muito entre aspas, a grande verdade é que as formas que a gente usa para abordar o mundo, em muitos casos, ou a gente poderia dizer na maior parte das vezes, já são o reflexo de otimizações. E a gente não faz de maneira diferente porque quase sempre é pior. Isso é triste dizer. Então você fala assim, nossa, tá aí o cara levantando a bandeira do conservadorismo absoluto. Não é isso. É uma coisa um pouco... Tem um